Salve galera, vamos continuar então aquele trabalhinho que a gente fez só a construção, né? Então lembra que nós fizemos toda a estrutura de quadrados, né? 6 quadrados na largura por 6 na altura, apesar daqui não ser um quadrado, ele tem o mesmo tamanho, né? E, enfim, e aí o conjunto de cada uma das partes para cada um dos elementos, né? Então 2 quadradinhos para o olho, 8 quadradinhos aqui para o nariz, 2 quadradinhos para o outro olho, 4 quadradinhos para a boca e aqui o espaço entre o nariz e a boca, o tamanho de um quadrado, né? A gente viu também na última aula como construir a sobrancelha, então quem está perdido, quem ainda tem dúvida, é só voltar para a aula anterior. O foco hoje é dar acabamento nisso aí. Percebe que só a traço ele já está mais ou menos resolvido, né? A gente vai procurar dar uma trabalhada agora com sombra nos elementos, em cada um deles, né? Para dar uma valorizada, ok? Então vamos começar. Então com o lápis 6B, primeiro a gente vai trabalhar alguma coisa de contorno e acabamento. A lógica é sempre deixar o contorno mais firme nas áreas mais escuras e nas áreas mais claras você trabalhar o contorno com variação de tom. Então, por exemplo, a parte superior aqui do olho, por causa do volume do supercílio, mais sobrancelha, mais cílios, ela é mais visível, então ela recebe mais sombra, a gente pode deixar traçado de boa, né? Então, você pode vir aqui e riscar forte. Com 6B. A parte de baixo ela recebe menos sombra, né? Então a gente faz mais forte no canto e vai clareando, vai soltando traço em direção ao meio. Aperta mais o lápis no canto e vai soltando em direção ao meio. Percebe que o meio ficou mais fraquinho? Bom, a pupila toda chapada, cuidado para não preencher a área de brilho, né? Então a gente vai fazer aqui esse pedacinho interrompido aqui e procurar chapar totalmente de preto. Tá dando brilho aí, né? Vou tentar mudar a posição da câmera para ver se melhora. Agora acho que tá um pouquinho melhor, né? Tava dando brilho em cima do grafite, não ia dar para ver bem o efeito aí, né? Então, ó, percebe que a linha tá contínua aqui e essa linha tem variações aqui embaixo, beleza? A parte superior da íris vai seguir a mesma lógica do olho, vai receber mais sombras. A gente vai trabalhar a sombra então na forma de traço, risca forte aqui em cima, né? E vai riscando cada vez mais fraco em direção à parte de baixo. Ó. Percebe que teve variação? Ah, ficou falhado aqui, o traço não está encostando exatamente no contorno, no círculo. Não tem problema que a gente vai dar retoque daqui a pouco, né? Então, ó, mesma coisa para o outro lado. Cuidado para não invadir a área de brilho, tá? São traços. Se eu quero que fique mais forte em cima, eu aperto mais o lápis. Se eu quero que fique mais fraco embaixo, eu aperto menos o lápis. Beleza? Olha como já deu mais ou menos a textura do olho aí, né? Agora eu vou trabalhar um degradê a partir do traçado para dentro, né? Apertando e soltando o lápis, olha lá. Olha como já disfarça a área onde estava falhadinho, né? Percebe? E em volta da íris, a gente vai seguir a lógica do contorno que a gente usou para o olho. A área mais escura, o traço mais escuro, a área mais clara, o traço mais claro, né? Então você vem aqui e faz... Nossa, tem um vizinho chato aqui com uma buzina, ninguém merece. Espero que vocês não estejam ouvindo, porque eu estou gravando com o microfone, diminui um pouco, mas mesmo assim tá muito chato.
Bom, então ó, eu aperto mais em cima e vou riscando mais fraquinho embaixo, certo? Aqui a gente aperta então e vai trazendo o tom mais claro para o meio, ó. Mais escuro em volta e vai trazendo o tom claro para o meio. Cuidado, aqui, o mais escuro não é tão escuro aqui embaixo, né? Então tem que ter esses cuidados também. Ali e tal, né? Do outro lado, percebe como dá para disfarçar totalmente o contorno aí, né? Ok? Fábio, eu posso esfumaçar essa sombra? Pode. Se você tiver um esfuminho, que é um material próprio para isso, de boa. Se não tiver, você pode fabricar o seu esfuminho. Vou mostrar como. Faz o seguinte, ó. Pega um papel toalha, um guardanapo. Você vai pegar um pedaço pequeno dele. Percebe aqui, ó, tô rasgando na mão mesmo, não precisa cortar com tesoura nem nada. Você tá exato. Vai rasgar um pedacinho dele e vai fazer várias dobras, né? Que é para ele ficar firme. Então, dobra ao meio novamente, dobra ao meio mais uma vez, dobra ao meio até o limite, mais que isso não dá para dobrar ao meio, né? Não tem como fazer uma dobra menor que essa. Quando chega nesse ponto, então você dobra ao meio, que ele fica um pouco mais firme e tem pontinha para você poder trabalhar a área de sombra. Eu vou usar esse esfuminho improvisado para dar uma mexida ali dentro do olho, ok? Então, ó, com a ponta do esfuminho, você vem na área escura e esfregando com cuidado, vai dando uma igualada no tom aqui, ó. Cuidado para não invadir a área ali do brilho. E aí ele ficou meio sujinho, né? Ó? Ficou meio sujinho. Com essa sujeirinha, dá uma escurecida aqui na parte superior do olho para dar uma sensação de tridimensional, porque aqui recebe mais sombra, né? Ele não vai estar totalmente branquinho. Já aproveita e faz aqui a fossa lacrimal, ó. Uma sombrazinha de leve, com o lápis mais deitado possível, como se você estivesse pintando em forma de bolinha. E aí liga com contorno em cima e com contorno embaixo. E com essa pontinha de nada, você vai lá e dá uma igualada. Pronto, fizemos ali a fossa lacrimal, ok? Eu ainda não vou jogar sombra na pele em volta, porque eu vou fazer isso na hora que fizer o nariz, tá? A gente pode já ir para o contorno da dobra da pálpebra, né? Então, do meio mais forte, ele vai ficando mais fraco pro canto. Percebe a variação? Como eu aperto mais no meio e solto mais na ponta. E sobrancelha a gente faz fio por fio, né? Não faça eles alinhadinhos, certinhos assim, né? Um do ladinho do outro. É a traço, fio por fio, mas você vai seguir uma lógica, né? De ir para um lado só, claro. Mas na hora de preencher vai dando uma emaranhada nos fios, né? Ok? Ele fica com essa aparência. Eu já vou fazer a mesma ação no outro olho e daqui a pouco eu mostro como colocar a sombra no nariz. Ok? Agora vamos colocar sombra na pele, né? Já posso aproveitar para trabalhar o nariz.
você vai usar o seu lápis mais deitado e vai pintar de maneira suave em algumas regiões. Primeiro eu vou mostrar sem esfumaçar, para você saber mais ou menos onde tem que colocar a sombra, tá? E aí na sequência a gente faz o esfumaçamento. Então vou começar aqui pela área escura, essa região aqui do nariz. E aí bem suavemente aqui, ó, com esse tom de cinza, você vai meio que pintar e abrindo um degradê aqui para baixo, ó. Percebe que eu vou clareando o traço, né? Nessa região vou repetir o procedimento do outro lado, muito embora não tenha contorno, vai ser só sombra. Sem apertar, tá? Eu estou usando praticamente quase que só o peso do próprio lápis. Como você esbeira bem macio, ele já vai pintar legalzinho assim, né? Então nessas regiões aqui do nariz, um pouco aqui no canto dos olhos, subindo aqui um pouquinho para a testa. A gente não está com o contorno do rosto desenhado, mas é só para ter uma noção de volume, né? Onde entraria a sombra. Por aqui mais ou menos. Aqui eu vou abrir o degradê por cima da maçã do rosto, né? Isso aqui é o suficiente. Eu vou fazer o mesmo do outro lado, né? Ok? Ponta do nariz. Essa é a região que a gente mais vai enxergar o nariz propriamente dito, né? Então, ó, vou trabalhar o volume aqui da ponta com sombra, uma leve arredondada aqui. Percebe como eu trabalhei, né? Ó, a sombra aqui embaixo. Tem sombra projetada no nariz aqui embaixo. Você já pode aproveitar para trabalhar um pouco a força nasal aqui. No canto do nariz também a gente tem essa marca de expressão aqui. Do outro lado também. Percebe quando você marca a sombra, um pouco do contorno desaparece. Depois a gente vai retocar esse contorno, certo? Mas então, ó, guarda bem essa imagem, né? Você precisa, então, primeiro aplicar a sombra de leve nessas áreas, ok? Bom, na sequência eu vou pegar o meu esfuminho improvisado e da área escura para a área clara eu vou igualando o tom, certo? Dá uma igualada na área escura e traz um pouquinho do tom para a área que você não tinha colocado o lápis, que ele dá o degradê automaticamente, ó. Se você puxar um pouquinho além aqui, ele vai dar um degradê, né? Percebe a delicadeza desse lado comparado com o outro lado que a gente não esfumaçou? Não. Mesma coisa aqui no canto do rosto. Certo? Dá uma sujadinha, principalmente na parte de baixo da sobrancelha. Ali, ó. Que aí ela meio que gruda na pele. Essa aqui tá com um jeito bem artificial. Essa aqui já parece que pertence ao rosto, né? Então a sombra é o que faz a diferença. E percebe que o nariz agora ele tem volume, né? Aquele volume que a gente não desenhou antes, que a gente tinha deixado
só sugestão por uns poucos traços, é a sombra que define o formato, né? Vou fazer o outro lado e daqui a pouco eu mostro como faz a parte de baixo. Certo? Então, ó, percebe que eu dei uma esfumaçada aqui, sujei até um pouquinho aqui por cima do nariz, para não ficar aquela linha exata de contorno, né? E vamos trabalhar a ponta, né? Do mesmo jeito, procura igualar os tons aí. Você vai perceber que vai meio que desaparecer alguns traços aqui que a gente tinha feito anteriormente, né? Então, cuidado, usa mais a pontinha do que o todo, tá? Liga com a sombra de cima. Percebe que eu estou deixando um lado do rosto um pouco mais de sombra que o outro, esse lado que está mais escuro, né? É proposital. O lado onde a gente tinha trabalhado o traço tem que ser o lado mais escuro mesmo, certo? E agora, desapareceu a sombra, a ponta do nariz. Com o lápis 6B você vem e traça novamente onde foi que as linhas se perderam, né? As narinas aqui, ó. E já faz um degradêzinho dentro, ó, do escuro para o claro, do escuro para o claro. Beleza? Volta a retocar sempre que desaparecer alguma linha, certo? E aí falta a boca. Bom, eu te disse que faltava a boca, mas antes de fazer a boca tem um detalhe aqui que eu não fiz no olho, que são os cílios, né? A lógica é a seguinte: quanto menor for o tamanho do olho que você desenhou, você vai trabalhar menos os cílios, né? Você vai, de repente, só dar uma engrossada maior no traço de cima para ter a impressão que tem uma sombra maior. Mas aqui está no tamanho que dá para a gente detalhar os traços. Você vai puxar os cílios a partir do contorno do olho para fora, né? Então, a partir do contorno do olho para fora, os cílios centrais mais retos, os do canto mais curvos. Percebe que eu não dei a volta toda, eu parei antes aqui, eu parei antes lá, né? E aí você vai colocando. Percebe que nem todos seguem exatamente a mesma inclinação, mas siga a lógica para não ficar aquele emaranhado, né? Certo? Mesma coisa aqui embaixo. E embaixo, como recebe mais luz, você pode colocar menos detalhes, tá? Vou dar uma afastada para mostrar os dois olhos prontos e na sequência a gente faz a boca. Ok? Então aí os dois olhos já com os cílios. Boca. Ela está com um formato assim bem geométrico. A gente vai tentar deixá-la um pouco mais natural na hora de contornar, fazer mais redondinho e tal e coisa, né? Por exemplo, a gente começa primeiro por essa divisão dos lábios. Aqui você pode traçar mesmo com o 6B de boa. Vou aproveitar e já fazer um cantinho da boca aqui com sombra, né? Vai ficar bem mais natural mesmo, ó. Percebe que a linha, eu não estou fazendo uma linha reta, né? Porque a boca não é reta. Ok? Bom, lábio superior, mais sombra nos cantos. Então, ó, vem e vai pintando. Abre um degradê do escuro para o claro, ó. Já vou aproveitar e vou deixando aqui o contorno mais arredondado e tal, mas com suavidade. Cantinho mais escuro e eu vou trazendo o tom em degradê mais primeiro,
também faça um degradê da divisão do lábio para cima. Certo? Parte de baixo, a parte central mais escura. Aí eu vou clareando em direção ao canto. A parte central mais escura e eu vou clareando em direção ao canto. Abre o degradê. A divisão do lábio para baixo também vale a pena colocar um pouquinho de sombra aí. Este lado do rosto estava o lado mais escuro, né? Então eu posso vir aqui e dar uma escurecida maior nesta metade do lábio inferior. Certo? Já aproveito e faço uma sombrazinha para trabalhar o formato do queixo. Tudo bem? Hora de esfumaçar. A partir do contorno, com a ponta mais firme do esfuminho, vá trabalhando a sombra. Consegue perceber a diferença do lábio superior para o lábio inferior? Né? Então aquela suavizada na sombra feita com 6B. Ok? Com a sujeirinha e com um pouco de sombra que eu pus para fora, vamos trabalhar aqui a sombra do queixo, o canto da boca. Ah, e sumiu um pouco do contorno. Vai lá e retoca, né? É a mesma coisa que a gente fez para o nariz. Retoca novamente. As linhas deram uma desaparecida. Você vai lá e dá uma retocada nelas. Ok? Vamos ver como ficou o desenho pronto inteiro? Legal? Aquilo que eu falei para você sobre esboço, né? Eu tive que fazer a construção toda do meu de maneira mais forte, senão você não enxergava na câmera, né? Então, mas se eu tivesse traçado de maneira suave, como eu estou acostumado a traçar, todas essas linhas aqui teriam desaparecido, né? Toda a construção, tá? Mas de qualquer forma eu acho que ficou interessante. Só toma esse cuidado então. Se você for fazer o acabamento com sombra, procura fazer essa construção o mais leve possível, traçar a linha de construção de tal maneira que a pessoa nem enxergue, certo? O mais suave possível. Eu passei o lápis aqui, na câmera não dá pra ver, só ao vivo dá pra perceber que tem uma linha reta aqui nesse cantinho, né? Então, na hora de fazer o seu esboço, procure traçar sempre o mais suave possível, que senão ele não desaparece no acabamento. Beleza? E para você apagar uma área que esteja com sombra, a chance de você borrar o desenho é muito grande. Então, se por acaso ficou meio escuro assim, mantém essas linhas aí, tá? Mas num próximo trabalho que você venha fazer, procure fazer as linhas de construção o mais suave possível. Se você achou que seu desenho valeu a pena, tá bonitão, só você vir aqui e colocar a sua assinatura.
Beleza? E é isso aí, gente. Por hoje é só. Joia?